de uma maneira diferente, né? Não iniciamos nos evangelhos, iniciamos em Gálatas, fomos até Apocalipse, depois lemos os evangelhos e agora estamos lendo Romanos, lemos Atos e agora estamos em Romanos, né? Vamos terminar Romanos, 1 Coríntios e 2 Coríntios, e depois estaremos indo para os profetas menores, né? Os profetas menores. Por que iniciamos assim? Porque muitas das vezes há irmãos que já se dispuseram a iniciar na leitura e pararam, desanimaram, né? Iniciaram Mateus e desanimaram, leram até Marcos ou leram até os evangelhos. Então, né, eu estava em oração, Deus colocou no meu coração de nós começar em Gálatas. Foi algo muito especial da parte de Deus. Fomos até Apocalipse, depois voltamos para os evangelhos, e nessa noite nós estaremos falando, né, embasando a nossa mensagem nos evangelhos. Estaremos lendo em Mateus, depois estaremos lendo em Lucas, depois estaremos lendo em Marcos. Mas a palavra de Deus em Mateus 24, versículo 39 nos diz assim: aleluia, glória a Deus. Nós vamos começar no 33. Mateus 24, 33 diz: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos reforçar na leitura no 39, diz assim: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A palavra de Deus lá em Lucas 24, aleluia, versículo 13 nos diz: naquele mesmo dia, Lucas 24, versículo 13, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras a ocorrência desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então
lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para creres tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aleluia. A palavra de Deus em Marcos 4, versículo 21, diz assim: também lhe disse, bem-aventurado a candeia. Também lhe disse, vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Agora, Mateus 25. Mateus 25, versículo 1 ao 4. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias a tornarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite na vasilha, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vende e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Deus, nós bendizemos e exaltamos o teu nome, Pai querido. Te agradecemos por estar em tua casa, celebrarmos o teu nome, adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre. Neste momento, Senhor, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, segundo, Senhor, o teu projeto e propósito. Assim nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos de um tema que Deus tem colocado no meu coração: o perigo da passividade espiritual. O perigo da passividade. E essa passividade no contexto espiritual. E meus queridos irmãos, e aí Deus começou a colocar e trouxe esses textos, e eu fui meditando. O primeiro texto que Deus me deu foi aquele que nós lemos, né, que está ali em Mateus 24, onde que fala que nos dias de Noé, né, nos dias de Noé eles comiam, eles bebiam, eles casavam e se davam em casamento. E aí eu fui pesquisar o que simbolizava isso, o que isso significa. E você vai entender um pouco.
Os dias de Noé não são diferentes dos nossos dias. Mas as principais características, queridos, do estilo pacífico, queridos, ele está baseado normalmente em algo que a pessoa ela se sente paralisada. É alguém que fica paralisado. Então, o tema é o perigo da passividade espiritual. Então, o perigo de paralisar-se, se paralisar espiritualmente, no contexto espiritual. E nós vivemos um momento muito propenso para que isso aconteça, que isso se desenvolva em muitas vidas. A passividade, então, ela é uma paralisia, é um bloqueio, é ter medo de alcançar alguma coisa, é o medo de decidir, é o medo de ser cobrado. Eu tenho medo de ser cobrado, então eu não vou fazer, eu não vou me envolver, eu não vou ir, né? Porque eu tenho medo de me decepcionar. Aí eu fico passivo, eu fico no meu canto, eu fico na minha, eu fico do meu jeito, eu fico como eu estou, eu fico diante dessa proposta que tem sido apresentada para mim. Só que a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é conquistado através do esforço. A palavra de Deus ela nos mostra que o povo de Deus ele conquistou através de batalha. Nós vemos que a terra prometida ela foi uma batalha imensa até eles chegarem a Canaã. Eles estavam no Egito e houve um momento que eles ficaram passivos, porque o Egito ficou favorável para eles. O Egito ficou favorável para Israel. Israel ficou ali vivendo aquela vidinha, aquele contexto, só que sofrendo a consequência. A consequência de não buscar a Deus, né, foi a ação dominante de Faraó, a ação maligna de Faraó, escravizando, né, destruindo, desanimando eles, até o momento que chegou um ponto que eles não aguentaram mais, e eles clamaram. E quando eles clamaram, Deus ouviu o seu clamor. Deus levantou um homem para ser, né, um instrumento ali, para tirar aquele povo do Egito. Deus agiu com um braço forte. Só que cada momento, meus queridos irmãos, da caminhada, Israel demonstrava a sua ação passiva. Cada obstáculo, Israel dava um passo e relembrava do seu passado, relembrava o sofrimento, achava que melhor era estar escravo, comendo cebola e pepino, não tendo direito de nada, sendo assolado. Qualquer momento que Faraó, né, colocasse como aquele momento dos dias que Moisés nasceu, que Faraó começou a ver que Israel estava crescendo, ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos de 5 anos para baixo. Queridos, mas o povo ficava passivo a isso. Quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles pararam. Quando eles chegaram diante do obstáculo, eles pararam. Porque a passividade é isso. É uma condição que a pessoa ela alimenta no seu coração e ela quer que os outros façam por ela. Ela quer que as pessoas façam em seu favor e que ela não precise, né, movimentar nada. Ela fica naquele contexto. E o Senhor, quando Moisés foi lá orar, Moisés orou e falou com Deus. Deus disse: Moisés, diga ao povo que siga. O que eles precisam fazer é seguir andando, seguir em frente. O texto diz: diga ao povo que marche. Era levantar um pé, bater no chão, levantar o outro, bater no chão e seguir em frente, porque Deus estaria abrindo o mar. Mas a passividade, meus queridos irmãos, faz muitas das vezes as pessoas pararem.
se bloquearem, desistirem. A passividade é um órgão da vontade para fazer escolhas e de tomar decisões, tem condições opostas às atividades. Ela surge da não utilização de sua individualidade. Você tem que ser o que você é, e naquilo que você é, você tem que lutar e buscar, e exercer, e não deixar, porque Deus te chamou. A primeira coisa que nós precisamos entender, que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus, que nós para Deus, nós somos a menina dos seus olhos, que nós para Deus, nós somos alguém muito importante, muito especial para Deus, ainda que os obstáculos e as situações querem dizer para você que não. Mas nós somos. Deus em Jesus Cristo veio a este mundo porque Ele tinha um propósito para conosco. Mas muitas das vezes essa passividade de se achar menos, de se achar inferior, de se achar incapaz, de se achar, leva as pessoas a não abrir a sua boca, a não usar, o seu talento, a não ir em frente, a não caminhar, a não ir buscando o que o Senhor tem para a sua vida. E o primeiro ponto que eu entendi foi a passividade de não perceber. Às vezes não estamos percebendo o tão grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A passividade de não perceber o que Deus está fazendo à nossa volta e o que Deus está fazendo por nós. Nos dando o pão de cada dia, nos suprindo, nos dando força, nos dando ânimo. Às vezes Deus não está nos dando mais, meus queridos irmãos, porque nós não sabemos ser gratos no pouco. Não sabemos agradecer. Israel recebia o pão diariamente e ele estava constantemente reclamando. Constantemente reclamando. Queridos, e às vezes nós ficamos nessa passividade espiritual, que vai denunciando algo, e nós nos deixamos nos envolver por esse sistema deste mundo, um mundo ingrato, de ingratidão. Queridos, nós temos que reconhecer a cada momento, quando abrimos os nossos olhos, nós já temos que reconhecer a bondade de Deus em nosso favor e agradecer a Deus. Quando sentamos em nossa mesa, quando vestimos as nossas roupas, quando estamos em família, ainda que a coisa esteja difícil, mas queridos, nós temos que agradecer a Deus. Mas o sistema deste mundo, que a palavra de Deus diz lá em 1 João 5,19, que diz que ele já está num domínio do maligno. Ele é um sistema ingrato, desleal, desumano. Que quer fazer com que as pessoas, elas apenas se preocupem consigo mesmo. A passividade de se preocupar consigo mesmo, de apenas olhar para si, apenas olhar para as suas necessidades. E a palavra de Deus ali em 1 João 5, nos diz o texto bíblico no versículo 19, sabendo que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas nós somos de Deus. Ainda que o sistema deste mundo esteja corrompido, ainda que o sistema deste mundo esteja caminhando para que as pessoas estejam perdendo o afeto, perdendo o amor, perdendo o carinho, perdendo o interesse, perdendo a motivação, nós somos de Deus, querido. Nós não somos desse sistema maligno que está passivo a esta ação, que está se deixando se levar, ser conduzido. Por isso que o texto nos diz que nos dias de Noé,
Querido, por que a palavra de Deus, por que Mateus diz que eles comiam e bebiam? O maior prazer da vida do homem é a questão alimento. O alimento. E ali a palavra de Deus diz que nos dias de Noé, as pessoas estavam apenas voltadas para os prazeres pessoais. Apenas estavam voltados para os seus prazeres que elas necessitavam. Elas comiam, bebiam, casavam. Se não dava certo, elas se descasavam e casavam de novo. Por isso que diz ali, casavam e se davam em casamento. Contexto que hoje se vive. Não dá certo, né? Abandona tudo, deixa de tudo. Querido, esse contexto de prazer pessoal, prazer para si mesmo, prazer que só se preocupa consigo, o interesse da sua própria vida, a passividade, diante da circunstância e da situação. E nós vemos que Noé, naqueles dias, ele estava preocupado com todos. E ele estava preocupado com todos. Foram 120 anos Noé pregando. E Noé crendo em algo que nunca havia acontecido e ninguém tinha visto acontecer, que era a chuva. E Deus diz para Noé: Noé, vai lá e faz. E Noé, sem ver, meu querido irmão, Noé creu. Porque Noé não estava, meu irmão, não estava nesse sistema passivo da vida. Ele não estava, ele estava crendo, ele estava sendo alguém ativo diante de Deus, alguém que tinha comunhão real e estava entendendo o que Deus estava passando para o seu coração. E ele estava percebendo: Deus vai fazer algo grande, Deus vai fazer algo extraordinário, Deus vai cumprir. Ainda, meus queridos irmãos, ainda que as pessoas não estivessem visto, mas Noé não aceitou a passividade de não perceber. Ele estava percebendo que o que Deus estava falando era real, o que Deus estava ministrando era real, o que Deus estava orientando era real. E eu quero te dizer, o que Deus tem falado é real, o que Deus tem orientado é real. O projeto de Deus, a única coisa que não mudou, meu querido, não vai mudar, é a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. A palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus não tem mudado, ela não tem se ajustado. Ela não tem se ajustado para este momento. Ela não tem se ajustado aos padrões dos homens. Não, eu e você, os homens que tem que se ajustar ao padrão da palavra. Nós que precisamos nos ajustar a este padrão que a palavra do nosso Deus ela nos mostra. Um padrão abençoado, padrão feliz, um padrão mais do que vencedor. E a palavra de Deus nos diz, preste atenção, que aquela geração descreu. Apenas Noé e oito entraram dentro da arca. Mas ele pregou para todos. E os outros ficaram passivos. Ficaram com seus medos. Ficaram com as suas incredulidades. Ficaram com seus projetos. Ficaram. Mas esse texto ele nos chama a atenção, meus queridos irmãos, que a vinda do Filho do Homem está às portas. O Senhor está voltando. Mas pastor, eu ouvi há muito tempo. Mas meus queridos, está mais próximo ainda. Não fique passivo, não fique alguém passivo, não percebendo que
Os sinais, eles estão se cumprindo dia após dia, e cada vez mais, aleluia, os sinais se empurram e nos mostram que o nosso Redentor, que o nosso Senhor, aleluia, Ele virá nos ares, aleluia, buscar a sua igreja, e o Espírito Santo vai levar a igreja, aleluia, até a presença do noivo. Mas será como é que estamos? Será que estamos passivos a tudo isso? Nos deixando, como diz o texto bíblico, nos envolvendo nesse contexto. Claro, precisamos nos alimentar, mas isso não é o nosso prazer. Precisamos conquistar, mas isso não é o nosso prazer. Nosso prazer tem que ser adorar a Deus. Como, pastor? Como? Se alguns, valores financeiros estariam resolvendo muitos meus problemas, acha você que vai resolver os seus problemas é Jesus entrando e pacificando de uma maneira pacificadora, de transformação em tua vida, não dessa pacificação de medo, de vergonha, de contexto que te leva a você seguir esse padrão que tem sido mostrado e revelado, que tem muitas das vezes sufocado as pessoas e levado as pessoas a seguir esse padrão, porque esse mundo ele jaz no maligno. Então, se eu não conquistar, eu não estou sendo bem sucedido. Não, meu querido irmão, primeiro entenda, você precisa fazer a vontade de Deus, e se a vontade de Deus para você esse modelo de vida, siga neste modelo de vida, porque através desse modelo de vida que Deus vai glorificar o seu nome. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantos têm colocado o que tem ganhado em saquetel furado? Quantos têm corrido e não tem encontrado solução? E depois que correm e fazem, se envolvem e observam, que valeu? O que valeu de tudo isso? De toda a vaidade, de toda a circunstância, de todo o desejo de se comparar. O que nós precisamos é nos comparar a Cristo, a sermos imagem de Cristo. Queridos, o grande perigo aqui, as satisfações dos desejos humanos, a passividade de não perceber, eles não estavam percebendo. Está ali, versículo 39, e não o perceberam. Eles estavam tão passivos, eles não estavam observando os fatos, os sinais, os acontecimentos, as coisas. Eles não estavam, o que o Senhor estava requerendo deles, que eles se arrependessem. Só. O que Deus requer dos nossos dias? Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se voltem para mim. Noé entendeu. Noé fez lá a arca, juntou os animais de 2 a 2, chamou a sua família e entraram para desfrutar um novo tempo de Deus. E nós sabemos que não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E Deus teve que mostrar para aqueles que estavam passivos, aqueles que estavam descrendo, aqueles que estavam paralisados, aqueles que achavam que não ia acontecer, quando a água começou a vir do céu. Porque jamais havia havido água do céu. Jamais tinha caído uma gota dos céus. Só que não caiu uma gota, caiu um dilúvio. Queridos,
Os nossos tempos, eles são iguais a esse tempo, o tempo de Noé. Os homens buscando satisfazer os desejos pessoais, vivendo essa realidade da vida, vivendo essa ganância, essa correria, vivendo esse contexto. O mundo teve que dar uma freada porque houve permissão divina. Senão a agitação seria outra. Suicídios, violências. Houve um parar. Mas será que a humanidade, será que temos aprendido com tudo que temos passado? Ou apenas houve um momento de medo, de insegurança que nos travou, mas agora que começamos a ver que as coisas não são bem assim, que podemos ir e vir, seguimos da mesma forma. Há um propósito, meu irmão. Você e eu estamos neste mundo com um propósito. Nós não estamos passando por este mundo sem um propósito. Há um propósito de Deus. Há um propósito. Deus estabeleceu um propósito. E eu e você fomos chamados para exercer esse propósito aqui. Por isso que Deus nos salvou. E por isso que quando Deus nos salvou, Ele não nos levou para a sua presença. Porque querido, o mais correto, humanamente, nós colocando, humanamente, era nós aceitar Jesus e ir para a glória, não mais sofrer os problemas deste mundo. Mas não, há um projeto: amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Deus quer que nós venhamos amar a Ele, amar as pessoas, e nós venhamos servir o mundo. É o projeto de Deus. Por isso que o Senhor disse: ide e pregai, e de fazer discípulos. Isso, queridos, é o amor de Deus. Nós estamos fazendo porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. Por isso que nós anunciamos o Evangelho de Cristo. Por isso que nós abençoamos as pessoas. Por isso que nós socorremos as pessoas. Por isso que ajudamos as pessoas. Por isso estendemos a mão, estendemos a destra, aleluia, estendemos, porque é projeto de Deus. Deus nos chamou para um projeto, e a igreja está inserida nesse projeto. A igreja deve cumprir esse projeto. Mas pastor, ninguém quer. Se ninguém quer, nós vamos deixar de fazer o projeto? Não. O projeto de Deus, ele vai seguir até o momento do arrebatamento da igreja. A pregação do Evangelho, ela vai seguir. O amar as almas vai seguir. O anunciar, dizer às pessoas, falar, orar pelas pessoas, orar uns pelos outros, vai seguir, meu irmão, porque é projeto de Deus, e é projeto de Deus, e se é projeto de Deus, ele vai se cumprir. É o ide do Senhor. Nós não podemos ficar passivos e ficar desapercebidos. Mas eu tenho meus problemas. Todos nós temos. Eu tenho isso, tenho aquilo. Todos temos várias circunstâncias e situações em nossa vida. Mas Deus nos colocou uma missão. E essa missão nós temos que cumprir. E essa missão nós devemos levar avante. Você foi comissionado. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade, Deus te deu autoridade
Me foi dada no céu e na terra, e portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Estamos vivendo um tempo que o ensino está cada vez mais difícil. Você se voltar para ensinar alguém, ensinar uma criança, ensinar um adolescente, ensinar um adulto, ensinar as pessoas, e muito mais ensinar as pessoas em relação a Deus, porque as pessoas elas não querem, elas não têm esse interesse, mas eu e você temos essa missão, e nós não podemos perder essa chama tem que estar ativa, essa chama tem que estar viva. Nós precisamos ensinar as pessoas a amar a Deus, servir a Deus, adorar a Deus, querido, em espírito e em verdade. Nós temos. Pastor, mas ninguém está ouvindo. Vamos seguir orando, porque eles vão ouvir. Eles vão ouvir, queridos. Noé pregou 120 anos. 120 anos, a mesma mensagem. 120 anos, vai chover, vocês vão ter que entrar para essa arca. O lugar da salvação está aqui, como hoje nós temos falado, está em Jesus. Mas será, meu irmão, ouvindo e vendo essa passividade da igreja dos nossos dias, das nossas gerações, porque hoje a geração ela demorava 30 anos, 20 anos, hoje a geração não demora tudo isso, acho que é 12 anos, de 8 a 12 anos, uma geração muda. Nós já somos diferentes, nós somos de uma geração que para as coisas mudarem demorava muito tempo. Muito tempo. Hoje não. A geração ela está mudando. Tem outras informações. Tem outra maneira de ver as coisas. A mudança está mais rápida. Mas não é isso. E nem por isso que nós vamos deixar o que a palavra de Deus ela nos diz. E sabe por que a palavra de Deus ela não muda? Porque senão eu viria um caos sobre este mundo. Por isso que a palavra de Deus ela permanece. Ela permanece firme. Ela permanece sem haver mudança. Para segurar toda essa mudança que tem acontecido no mundo. Tem destruído tantos padrões. Tem destruído o padrão familiar, afetivos, morais. Tem destruído tanta coisa, queridos. As mudanças. Mas a palavra de Deus ela não muda. Mas não fique passivo, fazendo o que você não está percebendo. Porque Deus sabe. Deus ele sabe. Às vezes nós estamos aceitando, nós estamos colocando ali, também diante dessa passividade, desse sistema, nós estamos dando um voto, o nosso voto de aceitação. E voltando, quantas das vezes a igreja não tinha tanta estrutura como hoje tem. Hoje os nossos irmãos, muitos estão em casa assistindo o culto, e outros vão assistir em outros dias. A igreja, as igrejas têm toda uma estrutura e condições. E antes as igrejas estavam em lugares simples, mas as coisas aconteciam. O cego
voltava a ver o paralítico, né? Ele caminhava, havia milagres, havia maravilhas, havia transformação, as coisas aconteciam. Hoje, queridos irmãos, as coisas não têm acontecido. Nós via batismo no Espírito Santo, as pessoas serem restauradas, transformadas, nós víamos a mudança. Hoje a pessoa entra, passa tempo, você acha que a pessoa mudou, ela volta novamente para as mesmas práticas. Ela não tinha se convertido. Ela tinha aceitado andar naquele caminho, como muitos aceitaram andar quando Jesus ele andava, porque havia multidão, havia um ambiente diferente. Coisas aconteciam, benefícios aconteciam. Mas quando Jesus ele foi preso, meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz que sumiram. Aqueles que seguiam sumiram. E Pedro, que disse que não ia negar, chegou lá e disse: não, eu não. Eu com eles não, mas tu fala como eles. Eu te vi lá, eu não. Aí quando ele estava negando lá, o galo canta e ele lembra que o Senhor disse para ele. Cada vez nós estamos sendo passivos de não perceber o que Deus quer para nós. Deus tem algo especial. Deus tem projetos, Deus tem promessa. E Deus ele vai cumprir, meu querido irmão, se nós nos mantermos em sua presença. O segundo ponto que eu observo, a passividade de se conformar, de estar no caminho. Os discípulos que estavam indo para Emaús, eles nos mostram duas coisas, que às vezes as pessoas, muitos cristãos batem no peito e dizem: não, mas eu tenho conhecimento, eu conheço. E eles tinham conhecimento do que tinha acontecido, tanto que o conhecimento deles estava tão aflorado que eles se acharam no direito de repreender Jesus. Então tu é o único que não sabe os acontecimentos. Mas sabe de que maneira eles estão caminhando no caminho? Com seus olhos fechados, sem ver. Eles não estavam vendo. Eles não estavam vendo, queridos, o que eles tinham que ver. Eles não estavam observando, seus olhos estavam fechados. Eles não estavam tendo a visão que Deus queria que eles tivessem a visão. Deus quer que você enxergue, Deus quer te mostrar, Deus quer te revelar, meus queridos irmãos, Deus quer te revelar a sua glória, Deus quer te revelar a sua presença, Deus quer te revelar a sua vontade, Deus quer te revelar coisas grandes. Às vezes a gente ouve as pessoas: mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. De quê? De Deus. Das coisas de Deus, de ver a Deus. Mas meus queridos, e aí eu pensando, será que nós temos vergonha das coisas de Deus? Ou nós temos vergonha que a luz do Senhor traga às claras as coisas que estão ocultas? Será que você tem vergonha de Deus? Medo de Deus? Se Deus é tão amoroso, tão bom. Deus é fiel. E essa passividade, ela coloca um sentimento de medo. Deus vai me cobrar.
O medo de abrir a boca, o medo de falar com Deus. Só que tudo se resume em comunhão, intimidade. A intimidade, ela se dá através dessa comunicação. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Só que quando eu tenho essa passividade, meus queridos, eu crio, eu quebro vínculos, eu quebro. É o único caminho, é a única maneira que eu posso vencer, é através disso. É criando, é me aproximando, é tendo uma vida de oração, é tendo uma vida de leitura, é orando, é falando com Deus, é colocando, é apresentando diante do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Diz que Ele passa sobre a terra, né, para ver aqueles que se colocam onde? Na brecha. João, ele entendeu que bem-aventurado, feliz aquele que ouve, aquele que lê e ouve as palavras que estão nessa escritura, Apocalipse 1 e 3. Querido, mas essa passividade, esse sistema, essa situação que vem, que quer muitas das vezes que nós venhamos pegar, é o que diz o texto que nós lemos, lá em Marcos 4, versículo 21, nós pegarmos o lampião e nós escondermos ele, botarmos ele embaixo da cama, botarmos ele embaixo de uma bacia. Não, ele tem que estar no velador, ele tem que estar onde ele vai iluminar, vai trazer luz. Não pode estar lá escondido, lá embaixo, lá. E a passividade aqui, a segunda passividade, os discípulos, eles acharam que ia apenas andar no caminho, mas você vê que eles estavam indo para a direção errada. Ainda eles tendo toda a informação. Querido, será que muitos que estão em nosso meio, com todas as informações, com toda a questão de conhecimento, através desse contexto aqui, nos mostra que pode seguir um caminho contrário ao caminho que Deus tem proposto. Deus havia dado uma promessa, e a promessa era para que eles ficassem em Jerusalém. Mas o conhecimento misturado com as frustrações, misturado com os conflitos que eles estavam vivendo, e pela passividade, fez com que eles mesmos decidissem. Nós vamos decidir o quê? Caminhar com os nossos próprios pés. Mas eles esqueceram o princípio. E o princípio da palavra é dizer, não, vocês têm que ficar em Jerusalém. É que lá vocês vão ser cheios do poder lá. Mas nós não estamos aguentando, porque fizeram isso para o Mestre, nós achávamos que era ele que ia remir Israel. E eles foram. Pegaram toda uma jornada de 60 estádios e foram para Emaús. Graças a Deus que Jesus vem e se coloca ao lado deles e começa a ensinar e falar a palavra para que os seus olhos abram. Então nós precisamos da palavra de Deus para abrir os nossos olhos. É a palavra de Deus que abre os nossos olhos, querido irmão. É a palavra de Deus. Palavra de Deus vai mexendo em nossos corações. Porque eles disseram que quando o Senhor ia ministrando, os corações deles iam aquecendo. A palavra de Deus, ela é profunda. A palavra de Deus, ela mexe na nossa estrutura. A palavra de Deus, ela muda o nosso caminho. Quando eles chegaram lá, eles não
observar o cansaço, meu irmão, porque a palavra de Deus, ela renova. Chegaram lá e eles viram, Deus pegou ali, partiu o pão e abençoou. Quando abençoou, ele disse: não, é Jesus. E quando Jesus desaparece: não, nós estamos cansados, vamos deixar para ir para o outro dia. Não. No exato momento eles já voltaram. Eles não deixaram para voltar amanhã, depois de amanhã, depois que o cansaço passasse, não, porque, querido, as coisas ficaram ativas. Eles não ficaram passivos, eles não ficaram ali bloqueados, eles não ficaram desanimados, eles não colocaram uma desculpa: não, nós estamos cansados. Eles entenderam que diante de Deus tinha algo muito maior. E isso que eles precisavam, e aquilo que eles receberam, eles precisavam contar. Eles precisavam falar. Deus quer animar. Você precisa ver e crer. Deus quer abrir os nossos olhos. O Senhor está caminhando ao nosso lado. O Senhor está ministrando a sua palavra, para que nós abra os olhos e não vá para Emaús, volte para Jerusalém. Volte para a presença. Volte para Deus. Volte para a oração. Volte para a busca, volte para a motivação. Não se tinha tempo ruim naquele tempo. Ir para a igreja. Nosso irmão Vilmar tinha uma caminhoneta. Se enchia aquela caminhoneta ali atrás. Nesses dias frios assim, aquele vento batendo nas orelhas. Que maravilha, querido. Maravilha. Nosso irmão Silvio, já está no Senhor. Tinha um caminhão, botar aquela turma. O Silvio, eu me lembro mais, era no verão. Mas na caminhonete do Vilmar, várias vezes fui ali, sentado como é que se chama? Na varanda? Aquele ventinho batendo assim, se abaixava assim, ó. Os irmãos vinham lá da congregação que tinha no Parque São José. Vinham, querido, não tinha tempo ruim. Nós ia atender um culto lá na Tiradentes. Teve uma que não tinha dinheiro para. E se ia a pé e vinha aquele monte de gente a pé. E se saía feliz. Se cantava, se tocava, vinha. Os nossos evangelismos, peguei um pouco da igreja evangelizando, nós alugávamos um ônibus para ir para Dom Pedrito. Que ônibus era esse? Ônibus de linha do Ferrão. Para ir era uma maravilha, mas de noite para vir que batia o sono e ficava frio. Sabe como é que os irmãos vinham? Murmurando, que nada, cantando, se enchendo do Espírito, queridos. Se enchendo do Espírito. Os irmãos foram para o Rio com o ônibus que tinha ali no posto JR. No Rio, queridos. Provavelmente devem ter feito 40 horas. Foram.
A gente pega a lista dos que foram, mãe, todos na presença do Senhor, porque vinham, sabiam, queridos. E hoje, a última vez que nós fomos num duplo deck. Quando ia cantar, ninguém sabia aqueles cânticos de fogo, porque eu sou ainda daquele tempo de cântico de fogo. Jerusalém, que bonita é. O de fogo, mar de cristal. Queridos, Deus precisa. Mas eu e você precisamos sair dessa passividade. Deus quer fazer. Eu sei que nós não vamos andar mais, que é outro tempo. Mas mostrando que diante daqueles momentos difíceis, né? E sem uma estrutura, nós estávamos. Me lembro que uma vez nós fomos a Pelotas, num ônibus de linha urbana. Nós fomos até Pelotas, era permitido, fomos até Pelotas. Fizemos uma peça teatral. Ninguém falava nada, né? Era só mímica. Presbítero Paulo, líder dos jovens. 15 pessoas aceitam Jesus lá em Pelotas. Viemos para cá e começamos a orar todo meio-dia. E todo meio-dia, a juventude começamos a orar. Vamos entrar nos colégios, vamos pro o Liberato. Não, mas vamos dar risada de vocês, vamos fazer. Não chegamos lá, eles tudo num canto só, todo aquele pessoal da noite, tudo num canto. Fizemos a peça, apresentamos a peça. Queridos, anunciamos o plano da salvação. 12 pessoas, entre alunos e professores. Agora vamos para a rua, vamos fazer no calçadão. Vamos para o calçadão. Já era verão, vamos para o calçadão. Mais pessoas aceitaram Jesus. Não lembro o número. Queridos, Deus quer que nós venhamos abrir os nossos olhos para ver o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. Mas você precisa voltar. Você não pode seguir em frente ou ficar lá em Emaús. E para nós finalizar, então, a primeira passividade é a passividade de não perceber. A segunda, a passividade de estar no caminho. Eu estou no caminho, mas estou na direção errada. É estar na igreja, está na direção errada. Pode isso, pastor? Pode. É só fechar o coração. É só deixar de lado os princípios de Deus. Eu estou na igreja, mas o que me salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Quem é o caminho é Cristo. A igreja, né? É um órgão, é um organismo vivo, e qual o cabeça é Cristo. E para nós finalizar, a passividade da espera. Tem pessoas, não, mas eu estou esperando. Ah, eu espero. Mas às vezes a passividade da espera é aquela passividade das virgens nécias, que até pegaram a lamparina, colocaram um azeite, foram cheios, tiveram experiências, foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas, tiveram um viver profundo na presença de Deus, mas não se preocuparam em seguir buscando, e não observaram que aquilo que tinha recebido foi
terminando. Foi acabando. Foi acabando. E foi acabando. Estão ali apenas relembrando o passado. Nós tivemos momentos maravilhosos, mas eu não posso viver apenas das experiências do passado. Eu tenho que viver o hoje. O hoje. As experiências do passado, elas passaram. Elas trazem lembranças para que eu me motive a prosseguir. Mas eu não estou agarrado na unção e nas ministrações do passado. Eu estou firmado no hoje com Deus. E muitos têm deixado, queridos. Têm deixado. E a palavra de Deus diz que houve um momento, Mateus 25, versículo 2, 5, dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Querido, nós sabemos que o azeite ele vai acabando. Né? Se é uma lamparina, você pode encher ela, mas por ela estar acesa, ela vai consumindo. Ela vai consumindo, ela precisa ser renovada. Você e eu precisamos nos renovar. Você e eu precisamos estar buscando. Você e eu precisamos estar vivo na presença de Deus, buscando mais, querendo mais da unção, mais do óleo, mais do despertar, mais do mover de Deus, mais da graça, mais do conhecimento, mais da palavra, mais da oração, mais do jejum, mais da comunhão. Nós necessitamos disso. Não é porque um dia, mas um dia lá eu ia no monte, eu ia todos os dias no monte, todos os dias lá em quando? 1992, eu ia todos os dias no monte. E hoje? Não, hoje nem oro mais. E aí? 92, não vai me fortalecer hoje. É hoje. É hoje. Quantas pessoas eram nossos amigos que estavam junto conosco, mas se foram para outra cidade, estão longe. E a gente até relembra dos momentos, aquilo que nós fizemos, aquilo que já estão longe. Mas é aquele que fica ali perto de você e você fica constantemente alimentando aquela amizade, aquele ali que vai te dando o suporte. E assim é com Deus. E a palavra de Deus diz aqui, no entanto, as prudentes, além da lâmpada, levaram azeite nas vasilhas. A passividade da espera. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Eu estou esperando. Mas eu não estou cuidando que o azeite está acabando. Eu não estou cuidando que as lutas elas me desgastam. Eu não estou cuidando que os problemas eles vêm sobre mim me trazendo cansaço. Eu não estou cuidando de todas essas circunstâncias que se passam no dia a dia. Eu não estou cuidando disso, eu não estou cuidando. E quando eu percebo, já está tudo vazio. Está tudo vazio. E agora, pastor, o que eu vou fazer? Eu quero te dizer, meu querido irmão, que a vida cristã é uma vida de luta. Nós cansamos. Mas eu quero te dizer que Deus nos renova. Eu canso e eu preciso voltar e renovar as minhas forças do Senhor. Não há outro lugar. Não é você se afastando. Não, eu vou dar um tempo, vou dar um tempinho. Eu vou passar 2 semanas sem orar. Você começa a abrir cova. Deus não faz. Não vou orar mais porque Deus não faz.
Deus não faz a tua vontade. Deus não é teu empregado, nem meu empregado. Deus, Ele faz a vontade dEle, é soberano. Nós temos que entender que Ele é soberano. Ele não está aqui para fazer, né, a vontade de um e do outro, né? Eu vou fazer a tua vontade. Vem buscar que eu vou fazer a tua vontade. É tua vontade. Não. Eu e você não temos direito, queridos. Fique pensando que eu e você temos direito. Nós éramos escravos do pecado. E como escravo do pecado, o salário era a morte. E eterna. Só que Jesus foi lá na cruz, nos comprou. Se Ele nos comprou, Ele é o dono da nossa vida. Ele é o dono da nossa vida. Ele tem direito sobre nós. Quem tem direito sobre nós? É Deus, é o Senhor. E eu preciso entender isso. O Senhor tem direito sobre a minha vida. Senhor, Tu és Senhor da minha vida. Faça como venha prover a Ti. Sabe o que o Senhor vai fazer? O melhor. O melhor, o melhor, o mais perfeito, o mais perfeito, o mais perfeito. Por isso que Ele faz infinitamente mais diante de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas muitas vezes nós não estamos entendendo isso, que nós, entregue nas mãos de Deus, Deus faz uma obra tremenda e maravilhosa em nossas vidas, querido irmão. Deus é o artista. Deus é o arquiteto. Deus é o oleiro. Às vezes nós saímos para aí e vemos a beleza desse Brasil ou do mundo. Ah, mas que belo. Foi Deus que fez, querido. Pode fazer conosco. Trazer sentido. Ninguém ia saber quem era Pedro, quem era João, quem era Zaqueu, quem era Saulo, se Deus não intervisse na vida daqueles homens. Mas quando aqueles homens começaram a entender e começaram a caminhar o projeto de Deus, Deus começou a mudar, querido. Deus começou a transformar. Deus começou a mudar a história. Porque alguém não ficou passivo, com medo. Eu mandei para o Ministério do Louvor um vídeo. Peço para o Ministério do Louvor olhar. Está o Ademar de Campos, Gerson Ortega e o Nelson Bonilha. 40 e poucos anos de vida cristã, esses homens mudaram a geração. E começou através da mãe de um deles. Ela se converteu e ela foi lá e convidou a mãe do outro, que ela era uma cantora que cantava em shows e cantava. Conduziu ela para Cristo. Foi lá e ganhou a mãe apenas do Ademar de Campos.
ela ganhou. Só que aquela semente não ficou, queridos. Aquela semente caiu no coração da mãe desses irmãos que hoje são pastores, alguns pastores e músicos, né? E têm edificado vidas, e muitas vidas. E aquela semente foi indo, porque não ficou ali com medo, não ficou passivo. Alguém falou, alguém anunciou, alguém. Louvo a Deus pela vida da Catarina, que convidou minha mãe. Alguém convidou a Catarina. Chegou na nossa família. E a semente se foi indo e foi indo e foi. E essa semente não parou. Já não parou. Está indo. E tem que seguir indo. Tem que seguir indo, queridos. Quero convidar você a se pôr em pé. Pastor, o que eu posso fazer? Eu não quero ser mais passivo. É te lançar nas mãos de Deus. É buscar a oração, buscar a palavra. A palavra de Deus diz que melhor é 2 do que 1. Deus tem nos dado um tempo. Queridos, já tive a oportunidade de ler várias vezes a Bíblia. Várias vezes a Bíblia. Mas agora há alguns anos eu não estava conseguindo. Às vezes lia, né? Parava. E nesse tempo agora de pandemia, Deus me colocou esse desejo, mas de também chamar outros. E aquilo tem sido fluente. A palavra de Deus diz que do nosso interior ia fluir rios de água viva. Leio de manhã, leio perto do meio-dia, leio à noite, leio. Posso adiantar, adianto, leio. E às vezes aquela correria levava apenas para ler, para pregar. Não, eu preciso ler para me alimentar, eu preciso ler para conhecer, eu preciso ler para viver, eu preciso ler para estar diante do Senhor e me alimentar desta fonte, porque é a única fonte, meu irmão, é a única fonte, não tem outra fonte, não tem outro jeito. É Jesus, esta é a fonte. Vamos orar neste momento. Aleluia. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Toda a passividade, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que te bloqueia, tudo aquilo que te traz medo, tudo aquilo que não deixa você tomar decisões de mudar, não deixa você abrir a boca. Sempre coloca, não, tu não consegue, você consegue sim. Tudo posso naquele que me fortalece. É Deus que apresente a Ele. Senhor, nós queremos, ó Pai querido, nessa noite, através dessas experiências, ó Senhor, a experiência, Senhor amado,
Oh Senhor, no caminho de Emaús, a experiência, Senhor, dos dias de Noé, a experiências, ó Senhor amado, das 10 virgens ali, Senhor, não ficar nessa passividade, Pai querido, que muitas das vezes faz nós não perceber, ó Senhor, que o óleo já se foi, que a motivação já se foi, que a alegria já se foi, Senhor, que a vida de comunhão já se foi, Pai querido, oh Senhor maravilhoso, mas no nome de Jesus nós queremos, ó Senhor amado, reviver, ó Senhor, o novo, revivermos a bondade do Senhor, revivermos os planos de Deus, revivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus soberano, enche os nossos corações. Oh, recandaraia, sheikandaraia, enche os corações, ó Senhor, transborda, Pai, enche os corações, ó Deus. Oh, rianda naraia, sheikandaroia, raia, sheirianda yo. Oh, rianda naraia, sheikandana. Quantas das vezes o vaso, Senhor amado, a lâmpada, Senhor amado, oh Senhor, está, Senhor amado, vazia, já não mais tem, Senhor maravilhoso, óleo, Pai. Traga o óleo, Senhor, traga o óleo da unção, traga a graça, a unção sobre o povo, sobre cada vida. Deus, em nome de Jesus,